E na reunião que vem, já nessa um pouco, mas na que vem mais ainda, nós vamos começar a fazer aquilo que eu acabei fazendo antes com você, que era o plano de outplacement, né? Nós vamos começar a ver, pelo que eu vi nas empresas que você listou, eu tenho algumas dúvidas para esclarecer com você hoje, mas assim, vou poder te dar alguns contatos interessantes para que você possa, né, a gente já tinha falado da Leia, tem mais a Juliana Grise, que trabalhou comigo na Pepsi, que está na Cargill na Bélgica. Legal. Então, assim, são pessoas que eu acho que a gente pode explorar um contato, né? Show. Para poder aumentando essas pescas pontuais aí, para te ajudar. Tá bom? Então vamos lá? Vamos. Vamos orar? Vamos, com certeza. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Nós estarmos aqui agradecemos, Senhor, por esse reunidos, momento de oração, Senhor. Por esse momento de buscando aprendizado, por orientação, esse buscando momento servir a carreira do de Evandro. E nós te pedimos o teu crescimento apoio aqui, Senhor. espiritual, profissional, A gente quer Senhor. se Que reunir seja aqui um em teu nome. crescimento A na tua palavra presença diz que quando dois cristã, ou na três presença do estiverem Senhor. reunidos Senhor, em teu guie os nome, passos. o Senhor Eu estará agradeço no meio muito, deles. Senhor. Então a gente quer te pedir agora, Pai, o teu apoio aqui, a tua mão aqui, a tua ajuda aqui, para que a gente possa fazer pela carreira do Evandro aquilo que está nos teus planos para a vida dele, Senhor. Eu me disponibilizo, me coloco no teu altar para que o Senhor me use conforme a tua vontade, para que o Senhor me capacite conforme aquilo que o Senhor quer que eu diga. Para que o Senhor me use, Senhor, para que a vida do Evandro possa caminhar para os teus planos e para que honra e glória sejam dadas ao teu nome, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a deixar o barulho da vida, do cotidiano, do dia a dia fora dessa reunião, que o Senhor nos dê paz com o teu Espírito Santo, para que a gente possa focar naquilo que a gente está fazendo e que o Senhor nos abra, Pai, toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência, todos os dons e ferramentas que o Senhor nos deu a serviço da honra e glória do teu nome e da carreira do Evandro. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Evandro, vamos lá. Vamos lá. Ups, peraí, aqui. Bom, estamos aí na penúltima sessão, né? A próxima é a última. Vai ter bastante lição de casa, como o tempo é curto, eu te peço bastante comprometimento com a entrega da lição de casa, tá bom? Combinado. O objetivo da sessão de hoje, né? Hoje é a sessão 2 do módulo 3, o módulo Pro-Convo. Então, a gente já olhou o teu SWOT, já retrabalhou o teu plano de setênios, e hoje a gente vai calibrar o alvo, né? Você vai me apresentar a tua lição de casa, a gente vai debater um pouco, vamos ver se a gente consegue consensar. Eu dei uma olhada, achei que está muito bom o trabalho, não vou poder agregar muito, então acho que a gente vai consensar meio facilmente. Para escolher, se a gente vai escolher vamos escolher dois, e a gente vai avaliar os caminhos para chegar lá, que preparações seriam necessárias, que cursos, que experiências críticas, que caminho intermediário pode haver, quem pode te ajudar, a gente já falou um pouquinho disso na entrada da sessão, quem pode te atrapalhar, sempre tem uns que podem ter atrapalhado, pode esquecer deles. Verdade. E vamos ver se dá para manter os dois em paralelo ou não. E como você pode caminhar de maneira natural, que seja recompensadora, que te desenvolva, que te dê prazer, e que possa te ajudar também a colaborar com pessoas, com instituições, com organizações. Às vezes, né, um trabalho pro bono hoje, um trabalho voluntário hoje, pode garantir um emprego de amanhã, né? Sim. Quem se beneficiaria com o êxito do teu plano? E lembrando que o caminho, né, ele é tão importante quanto o destino, né? A gente já falei isso com você algumas vezes. A minha esposa se preocupa muito com como é que ela caminha. Eu acho que isso é importante, mas a gente tem que saber onde quer chegar também. Eu acho que você já está nessa fase de saber onde quer chegar. Então, hoje a gente vai só cravar na pedra isso e tentar colocar tudo que está em volta disso em termos de preparação, em termos de contato. E depois a gente vai, na sessão que vem, aí sim, vamos montar um plano mesmo de trabalho, quem vai fazer o quê, quando, como, onde.
E aí termina aqui o coach, mas a gente pode marcar aí a teu critério alguma revisão de 3 meses, de 6 meses, para que você se sinta, né, amparado, né, na implementação desse plano. Tudo bem? Legal, tudo bem. Obrigado, Renato. Ótimas sugestões aí. Então, bora lá. Queria que você começasse. Você me mandou 2 arquivos, né? Um caminhos de carreira e outro caminhos com prós, contras de classificação FCR. Foi. Eu queria te pedir para você apresentar para a gente primeiro caminhos de carreira. Vamos entender bem no detalhe o que você listou ali, debater um pouquinho, ver se eu tenho algo a acrescentar, Uhum. para que a gente parta em cima disso, tá bom? Pode ser? Pode. Vou compartilhar a tela aqui, Renato. Opa. Aparece para você aí? Sim. Quer que eu compartilhar? Aparece. Pode ir. Compartilhei. Não, acho que compartilhei errado. Desculpa, Renato. Peraí. Bom, tá. Bom, tivemos 100%. Agora, acho que agora foi certo. Beleza. Então, Renato, aqui no início você até comentou, né? Traçar aqui. Eu tô passando rapidamente aqui. 3 a no máximo 5. E aí quis trazer uma questão, como é que eu posso falar, mais palpável, assim, do que eu estou conseguindo enxergar nesse momento. Então, o caminho 1 seria um diretor de operações, porque eu acredito que está mais próximo do que eu carrego de experiência aí nesses praticamente 20 anos. E as posições que eu tive, as 2 últimas posições, elas foram de gerentes sêniors, mas ainda não foram de diretor, as posições. Então, por isso que eu acredito que seria esse passo, digamos assim, que eu acredito que estaria mais realista e mais próximo de dar esse passo. Evandro, para mim aqui é importante entender só uma coisa. O meu objetivo aqui é te ajudar a chegar no teu objetivo quando você se aposentar. A pergunta para você é: esse é o teu objetivo quando você se aposentar? Ou ele é só mais um passo? Porque depende da resposta, né? Se você falar para mim, não, esse é eu vejo como o próximo passo, bom, por que você está participando de uma vaga para gestor, então? Né? Então, cuidado, porque as escolhas, elas pressupõem renúncias, e cada renúncia tem uma consequência. Você fala para mim, não, essa é a posição que eu quero ter quando eu me aposentar. Isso. Aí eu entendo que o gestor, ele é um passo. Exato, mas é isso mesmo. Tá. O que pode acontecer, bem na linha que você trouxe, em algum momento ter alguma revisão ou algo assim. Mas nesse momento, o que eu acredito, o anseio é esse mesmo. Tá. Até na conversa que eu tive com a minha esposa, ela traz muito isso, né? É que, lá acho que vai aparecer na outra análise, mas o que me preocupava antes de conversar com ela é muito essa questão das mudanças, assim, de cidade, principalmente. E a gente conseguiu acertar isso, e ela traz isso até como que tá junta e tudo mais. Então, era uma preocupação que antes de conversar com ela me deixava mais travada, assim, se era algo que eu iria buscar. Deixa eu interromper você um pouquinho. Era uma coisa que eu tinha interesse em saber. Como é que foi esse processo para você, para ela? Como é que foi essa semana de preencher esses temas? Foi muito bom, sabe, Renato, porque, assim, a minha carreira e a carreira dela, elas precisam estar, de uma certa forma, interligadas, né? E talvez para o banco fica, entre aspas, um pouco mais fácil, porque existe uma certa mobilidade. Não é tão fácil,
mas o Banco do Brasil, ele tem em todos os estados do Brasil. Aí entra em outros desafios que provavelmente vai precisar fazer um mapeamento também. Por exemplo, o banco, ele exige muita questão de pontuação. E essas pontuações do banco, elas estão muito vinculadas a fazer curso, fazer certificação, fazer alguns programas dentro do banco, que a priori ela está mais aguçada esse ano. Então, talvez se ela tivesse despertado antes, provavelmente ela já estaria, digamos, mais ok nesse sentido. Então, isso ajudou a gente a ter essa visibilidade que não é só lá no banco entregar o resultado, tem mais coisas para serem feitas, né? E aí, para isso, a gente precisa montar a nossa estratégia. Eu não tenho muito bem definido, por exemplo, um próximo passo. Por exemplo, se der tudo certo com a Stein, digamos que a Stein hoje parece que a sede deles é no Mato Grosso, em Lucas. Então, ela demonstrou abertura para que a gente consiga fazer uma mudança para o Mato Grosso, por exemplo. Então, está mais entendido nesse sentido com a família, né? Então, a gente teve uma conversa interessante para conseguir conciliar as duas carreiras. Acho que esse foi o ponto principal. Que Legal. até então, na minha cabeça, antes de conversar, eu ficava com um pouco de receio da minha esposa não tá tão contente em saber que vai ter que mudar de novo. Então, isso, nesse primeiro momento, mostrou que ela tá mais ok com isso. Perfeito. Foi bom, então, para você e para ela essa conversa. Sim, o ponto também, Renata, é que é como se fosse um ponto de partida. Eu acho que a gente vai precisar continuar tendo mais conversas sobre isso. E eu não Isso é falo. muito importante, né? Carreira é uma coisa, principalmente em casal, que vocês precisam trabalhar muito juntos, sabe? E assim, as coisas acabou acontecendo aqui, mas provavelmente se a gente tivesse conversado mais, feito mais projeções em conjunto, talvez a gente, mesmo ocorrendo o que ocorreu, talvez a gente estaria numa posição um pouco diferente do que está hoje. Não que está ruim, mas com o diálogo e com a visão assim talvez dos cenários, acho que dá uma prospecção mais ajustada, né? Mas é muito bom, Renato. Acho que aconselho muito esse exercício ser em família mesmo. No caso, eu não fiz com meus filhos, Isso é muito mas bom, com a minha esposa a gente fez. legal. Bora lá. Aqui, então, esse é o primeiro caminho. Eu acho que se não tivesse feito aquela classificação, eu acho que ficaria difícil ter essa classificação, porque eu acabei já meio que ordenando aqui, mas para você ter uma ideia, acho que depois tem que mudar. Mas eu já estava indo mais por uma questão de carreira pública, para falar a verdade. Então, o caminho 1, que eu acho que é o que está mais consolidado, analisando, eu coloquei algumas principais aqui, empresas, mas eu acredito que talvez possa ter mais posições. Eu considero aqui hoje as 3 principais, eu não considerei a Singenta porque eu acabei saindo de lá. Mas as 3 principais hoje é a GDM, porque a GDM comprou a KWS, a Bayer e a Corteva. Aqui eu trago empresas, a Longping é uma empresa interessante também, e aí aqui acaba ficando numa ordem aqui de empresas estratégicas que entrariam nessa posição. Então, McCain é uma empresa que você se interessaria? qual? McCain. Ah, sim, que é do mesmo da... As batatas. Sim, sim. Que é assim que escreve, não é? Não. É sem o A. É MC Ken. Ah, é. Sim, né? É CAIN. Aí. Sim. Inclusive eles têm aqui perto de Uberlândia a unidade deles.
Com certeza. Bem lembrado. Aqui a motivação, de uma certa forma, em resumo, é por conta da experiência mesmo, Renato. Nada muito diferente, assim. Eu acho que colocaria... Tem a questão do ambiência corporativa. Acho que eu já entro no jogo jogando, assim. O pensamento é nesse aspecto. Uhum. O caminho 2 do empreendedorismo é um pouco do que eu comecei em 2022, que a Rural faz, aqui voltado à parte de agricultura de precisão e algum tipo de serviço do agro, principalmente a parte financeira. Por quê? A agricultura de precisão é um tema que a gente falou anteriormente sobre aquele aspecto de uso de dados e também aspectos de drones ou hardwares de implementos, e de uma certa forma é algo que eu gosto. Então isso aqui ficaria... Eu tenho uma experiência moderada, porque eu tenho a formação, mas eu fui para uma linha mais de produção de sementes, gestão, né? Então pegaria algumas coisas nesse sentido para aplicar nessa empresa, mas a parte de precisão, algumas outras questões teriam que estar desenvolvendo. E falando da parte financeira, entra a minha esposa, porque ela sempre trabalhou com isso no banco. Então, digamos, pega a informação Expertise doméstica. exatamente para conciliar na empresa. E também nessa empresa, o custo de implementação ele é relativamente baixo, então não teria grandes investimentos para implementar a empresa, assim. Então ela continua ativa, fiz alguns... Você ou sua esposa são bons de venda ou não? A minha esposa é Ela é boa de vendedora. venda. Ela é o comercial, com Porque certeza. você sabe que, assim, numa empresa de consultoria, o mais importante é a venda, né? Por isso que eu aposto. Eu acredito que eu teria que desenvolver, mas não teria muita dificuldade, não. Mas acho que ela tem mais carisma, assim, naturalmente mais carisma. Uhum. A motivação, algo que eu gosto, eu acredito que ela gostaria também, assim, porque ela já mexe com isso no banco, e eu entendo que a gente teria, num médio prazo, de 2 para 3 anos, provavelmente um retorno financeiro interessante. E quando você discutiu isso com ela disse que gostaria? Ela gostaria quando ela aposentar, Tá, entendeu? entendi. Ô, Evandro, essas empresas que você colocou aí como referência, elas não prestam esse tipo de serviço, elas usam esse tipo de serviço, tá correto? A, a John Deere, que é bem conhecida, a Trimble, a Raven Industries, Exxon, elas vendem os hardwares. Ah, A Rural Planejamento e a Rural, ela faz... A Rural é a que está mais próxima do que eu gostaria de fazer. Essa aqui. certo. Ela seria o benchmark, seria a Rural Plan. Tanto é que o próprio nome da empresa que eu coloquei foi porque eu gostei muito do Rural Planejamento, aí eu falei, nossa, o que daria para fazer? Aí eu fiz o Rural Faz. Uhum. Então é bem interessante, e eles ficam num nicho muito específico no Mato Grosso, eles não estão muito Brasil, não. Mato Grosso e Mato Grosso Então, do o Sul. ponto importante quando você fala de consultoria, né, é a questão da venda, como eu já falei. E assim, você começar as coisas pelas próprias pernas é muito complicado. Uma eventual possibilidade é você se tornar um partner, ou um sócio, ou um consultor, né? Principalmente de uma empresa que faz aquilo que você quer fazer, né? Você precisa eventualmente entender como é que seria, porque se eles não são fortes na sua região, será que eles estão interessados em alguém para ser o líder nessa região? Esse tipo de conversa, às vezes, abre a possibilidade do cara ter um partner, entendeu? Exato.
concordo. Olha, eu estou focado aqui no Mato Grosso, meus clientes estão aqui, eu não tenho capacidade para abrir. Pô, mas eu tenho, você abre comigo? Aí a gente usa o nome, a gente usa a lista de clientes, porque a primeira coisa quando você vai falar com alguém sobre consultoria, ele quer saber para quem você já trabalhou, né? Uhum. Se você entra com a carteira limpa, é mais complexo, entendeu? É. Até existe uma empresa em São José do Rio Preto que faz meio que uma franquia sobre a parte de financeira, não da de precisão. Uhum. Mas eu achei que é, no primeiro momento 50% que eles pedem, então achei muito pesado assim para o processo. E relativamente não é um processo crítico para é trabalhoso assim, onera. Então, mas é um bom ponto, Renato. Aqui o que eu sugiro para você é você depois, com o tempo, listar quais seriam os eventuais consultorias que fazem o que você quer fazer, para ver se tem aí alguma delas em que haveria a possibilidade de você entrar como um sócio, um partner ou até um consultor, né? Você começa mais baixo para poder depois fazer uma proposta maior, né? É, Normalmente, o que os caras querem quando eles procuram um partner? Óbvio, tem que ser um cara de confiança, tem que ser um cara que tenha experiência, que saiba do negócio, que tenha know-how, mas, sobretudo, um cara que tenha carteira, ou seja, que tenha empresas onde ele pudesse já chegar com propostas, né? é, é o que eu vi no Forte. LinkedIn maior hoje pro pessoal de vendas é muito isso aqui mesmo que você acabou de falar, carteira. É isso, você tem que ter relacionamentos comerciais para você poder chegar, saber com quem fala, saber para quem apresenta uma proposta, né? É o que eles mais precisam. E assim, quando eu falo de carteira, é relacionamento mesmo, né? São pessoas em posição de decidir a compra daquilo que você vai vender. É. O terceiro caminho, assim, é a carreira no setor público. Eu acabei considerando aqui o Banco do Brasil, a Caixa também pode ser uma possibilidade, mas eu acabei não colocando. O BNDES, a Embrapa. Quando eu pesquisei, o BNDES tem salários bem interessantes, tem projeção de carreira, e o Banco do Brasil também. Até falando especificamente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é o que tem mais oportunidade de carreira, assim, não estou falando que é fácil, mas de chegar até, digamos, a presidência do banco, né, mesmo sendo no setor público. Obviamente vai chegando nas fases mais políticas, mas ali você pode assumir posições altas dentro do Banco do Brasil sendo funcionário público. O Banco do Brasil, eu vejo que ele tem essa questão da carreira mais técnica, inclusive para engenheiros agrônomos, só que aí ela fica mais limitada a como se fosse uma gerência média lá. Então tem essa possibilidade, ou dentro do Banco do Brasil, assumindo, por exemplo, gerência regional, superintendência, que eles usam esse termo lá, diretoria, e isso de diversas carteiras, inclusive até carreira internacional. Achei bem interessante. Na Embrapa E seria. quando trabalha em que banco? Ela trabalha no Banco do Brasil. Ah, tá. Beleza. O que a gente conversou, eu não sei se isso vai aflorar nela agora, mas eu acho que ainda é pouco provável. É que ela não quer mesmo fazer carreira no banco, mas ela quer pegar uma. Ela falou: não, eu quero trabalhar no agro, gerente tal, assim. Da onde ela tá seria mais 2 passos, mais ou menos, Renato. É o que ela quer. Uhum. Mas dá pra ir, assim, na carteira, no banco, tem como ir muito, muito mais. Na empresa que eu trabalhei na Monsanto, uma pessoa que era um operador de produção, na época ele prestou o concurso do banco, hoje ele está numa carteira private, que é uma acima do que a minha esposa quer.
Uhum. Você vê, né? Um cara que em algum momento decidiu virar, hoje ele é um gerentão lá, assim, tá bem, né? E me parece que vai continuar buscando mais crescimento e de uma certa forma ele fica no estado de São Paulo e está buscando ali. Ele está mudando muito para quem quer crescer no banco, tem que ficar mudando muito de cidade e tal. Então ele está buscando muito esse crescimento, que é uma coisa que minha esposa não quer. Uhum. E eu coloquei a Embrapa pelo fato da aí no caso da Embrapa é mais técnico. Seriam dois caminhos aqui pensando na minha formação, mais com a graduação e uma com a pós-graduação. A pós-graduação na Embrapa acho que possibilita o crescimento mais quando eu falo mestrado, no caso mestrado ou doutorado, tem a possibilidade de crescer mais na Embrapa, só com a graduação menos, né? Mas de uma certa forma entraria um pouco mais na parte científica, mais técnica, realmente dentro mais da agronomia, digamos assim. Então, me parecem, assim, dentro da minha realidade, possibilidades que eu gostaria de crescer e contribuir. A Embrapa, por exemplo, desenvolve programa de melhoramento para o amendoim, que não tem empresa no Brasil que faz isso. Então, a Embrapa que faz isso, né? Os melhoramentos para o amendoim. Então, é um pouco disso, Renato, que eu pensei, sabe, Legal. nas motivações. Eu acabei não colocando aqui, mas também a Embrapa e o IBAMA são parecidos, só que o IBAMA com viés mais ambiental, né? A Embrapa também tem Embrapa Meio Ambiente, por exemplo, mas no caso o IBAMA mais ambiental nesse aspecto, né? Então, Cara, assim, é tudo que eu escuto do IBAMA é o órgão mais nojento do Brasil, cara. Se fosse você, eu ficava bem longe desse. é, ficou banalizado, né? Ah, IBAMA é só política, só. Realmente é um órgão de suborno, né? Então é assim, o Banco do Brasil tem concurso ano que vem, ainda não saiu edital. BNDES já saiu edital e Embrapa vai sair. IBAMA e do meio ambiente, acho que tem o IBAMA e tem um outro órgão do meio ambiente que vai sair concurso também. Seriam algo de todos eles aqui, o que mais me atrai, BNDES me atraiu muito por conta do salário e o Banco do Brasil por conta da possibilidade de crescimento. Mas aqui sei lá, fiz continha aqui de Ah, não, já entendi. Tudo bem, tranquilo. investimento. Seria uma possibilidade, e aqui eu penso mais numa forma de diversificação. É, por exemplo, numa franquia. Nesse período agora, nesses últimos 3 meses, eu cheguei a olhar uma franquia de alimentação, tudo mais. Eu ainda não achei muito favorável e tudo, mas eu acredito que eu não gostei muito do alimentação por conta da a operação ela é muito complexa, então tem que estar muito dedicado. Então isso que me chamou muita atenção. Para que eu olhei, aqui eu olhei, mas estou namorando umas outras também que talvez seja um processo mais enxuto. Aqui de perfumaria, por exemplo, no caso seria Boticário, um processo mais enxuto, então você não lida com possíveis perdas, né, que é o caso da alimentação, estoque e tudo mais. Aqui eu acho que exercita mais o conhecimento de operações da alimentação, só que eu acho que é muita energia. E da perfumaria eu achei mais enxuto o processo, né? Então, mas aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é algo que eu tenho que estudar mais a fundo, que quero analisar mais. Então, por isso que seria um outro caminho, Renato. Assim, eu já tive 3 franquias, né? Eu acho que os caras são muito competentes para definir o modelo de negócio para que você não ganhe dinheiro. Eles ganham todo o dinheiro e você não ganhe. Aí, ó. Você teve Eu, três, eu, Renato?
pela quantidade de franquia que tem no Brasil, eu diria que essa é a maior frente de lavagem de dinheiro desse país. Interessante. Porque é quase impossível ganhar dinheiro, eles não deixam, eles conhecem muito do negócio, então eles te limitam aí a um ganho mínimo. Se você fizer qualquer besteira, você já perde para a poupança, que é o pior investimento do mundo. E assim, para mim, esse é um negócio de lavar dinheiro. As pessoas compram franquia para lavar dinheiro, porque quem é sério que eu conheço, que entrou em franquia para ganhar dinheiro, saiu rápido e bem queimado, assim, sabe? Abriu uma franquia aqui perto de onde eu moro, não ficou 6 meses. Os caras realmente eles É. estudaram muito bem o modelo de negócio. Depois eu conheci um cara que monta franquias. Eu estava querendo montar franquias na Santa Helena, e eu conheci um cara que, inclusive, no meu, quando eu tive o outplacement, ele que me deu aula de franquia, ele que me fez comprar uma das franquias. E ele falou isso. Não, cara, a gente não pode deixar o cara ganhar muito dinheiro, senão ele fica relevante demais, você depende dele. Então ele limitava o cara para o cara ganhar, assim, no máximo, o retorno que ele teria num investimento ruim. Uma poupança, um CDI, no máximo. E aí o cara quebrando cabeça lá, Então, assim, pegando um puta, risco, né? esse cara, se ele for o retrato de quem monta a franquia, ele me explicou que eu tive dificuldade de entender, assim. A franquia é o maior órgão de lavagem de dinheiro do mundo. Assim. Os caras compram franquia, esses mega bandidos, e não quer saber se vai dar lucro ou não, porque eles querem só esquentar o dinheiro, né? Então, amigo, é complicado. Essa que eu olhei, ela chama QG. E aí eu cheguei a visitar uma das operações e o cara queria sair das operações lá. E aí você tem que comprar matéria-prima da empresa, um monte de coisinha assim, só que ele lá não compra. Ele é meio fora da curva lá. Ele montou dentro do mesmo da mesma loja, ele colocou outra franquia como se fosse no shopping. Eu só sei que assim, ele tá querendo sair o mais rápido possível, porque falou que, né? Aí eu Imagina. meio que desanimei também. Mas assim, O Moura, que foi o meu diretor comercial, meu VP comercial na Santa Helena, também montou franquia de hambúrguer. Chegou a ter 5 lojas e falou: Puta, Renato, não dá dinheiro isso de jeito nenhum. É um montou transtorno. 5. 5 lojas. Conseguiu, graças a Deus, sair a tempo, mas pepino. Assim, eu nunca vi ninguém sério dizer que ganha dinheiro com franquia. Nunca vi. Eu pensei que eu ia conhecer um, né? Que é esse que eu visitei. Até agora também não tive a sorte. Eu conheci um cara aqui, mas ele não montou franquia. Ele disse que vai montar ele de vinho. Achei interessante o negócio dele. É um cara que trabalhou nessas empresas de distribuição, Marte Minas, por exemplo. Então ele foi o diretor de compras lá. Então ele tem essa habilidade de comprar bem. E ele é bem negociador, ele que tá na lojinha, então ele tá montando a segunda loja aqui em Uberlândia. Eu achei interessante. Eu queria ir para um esquema desse, assim, de montar, estruturar, não ficar refém, digamos assim, da pessoa que criou o modelo e ficar ganhando em cima, né? Enfim, mas ali é para mostrar um pouco do, do investimento. Mas você viu que é o quarto caminho? Bacana. Vamos dar uma olhada agora nos prós e contras e nos FCRs? Vamos, deixa eu abrir aqui. O FCR achei legal, Renato. Gostei. Compartilhar aqui. Parece pra você, Renato? Tá, assim. Legal. Começa pelos prós e contras, tá bom? Então tá. Diretor de operações é um pouco de aproveitar a experiência, essa questão de já entrar entregando resultado e ter robustez. E aqui também eu acho que tem um retorno positivo a questão
financeira e profissional, porque eu acho que você já tem ali um salário razoável, né? Os contras é um pouco disso, né, da mudança da localidade e, e acho que é um pouco da questão mais emocional mesmo, de carga, equilíbrio de vida, mas como eu falei, é algo que de uma certa forma já estou adaptado, né? Mas é algo mais nesse aspecto disso, né? É, No caso aqui, o empreendedorismo é mais voltado à parte da empresa. É, o pró é a questão da autonomia e essa possibilidade de ter uma maior liberdade. Então, acho que isso ajuda, né? Você não está tão engessado. Eu acho que o potencial de impacto direto e escala do negócio, porque aqui seria dois negócios em um, né? Uma empresa fazendo duas possibilidades, que é a agricultura de precisão e outra parte financeira. A agricultura de precisão eu entraria mais como conhecedor, a minha esposa para a parte financeira seria a que entraria. E aqui eu vejo que é um custo moderado, né? Mas é praticamente baixo custo mesmo de implementação. Aqui eu não, assim, posso não estar, como eu não conheço especificamente o que você está falando, fazer uma pergunta para você. Você tem tudo o que você precisa para dar essa consultoria? Você tem know-how, você tem software, você tem metodologia? Porque consultoria é uma coisa que é diferente de você trabalhar numa empresa, né? Você tem que ter know-how para fazer com que aquilo aconteça sem você estar lá. Tem que ter metodologia, tem que ter checkpoints, tem que ter uma série de processos para garantir que as pessoas que vão fazer isso no teu lugar, que você não estará lá, sabem o que deve fazer, como fazer e queiram fazer, né? Você tem isso desenvolvido para começar uma consultoria? a parte financeira não, a parte de agricultura de precisão sim. É, hoje ela ficou mais estruturada. Existe uma startup que ela cria uma espécie, como é que eu posso? Ela deixa o draft pronto e aí você compra esse serviço dele e coloca a sua expertise dentro disso. É como se fosse um SAP da vida. Não sei se Entendi. Um sistema padrão que ajuda você a fazer isso. eles têm um sistema. E aí você só coloca, você customiza ali dentro da sua realidade, mas é bem relativamente simples. Eu não, eu acredito que numa escala de 0 a 10 me daria um 8, e aí eu precisaria trabalhar mais, estudar mais, desenvolver mais para trabalhar. Eu tive experiência de ter um cliente e foi bem sucedido, assim. No entanto, é algo que, para a parte técnica, tem que estar muito presente. Então, é, tem que exercitar mais, tem que estar mais presente, tem que fazer a carteira de cliente. Então, acho que esse seria o grande desafio desse negócio. A parte financeira é algo que precisa estruturar. Eu acredito que isso seria até uma inovação de criar, seja um aplicativo, ou seja um algoritmo, talvez, ou uma plataforma que seja, para criar essa estrutura financeira. Porque aí é pegar as normas que os bancos têm e estruturar isso para você gerar projetos e, com isso, financiamentos, que seria a parte mais financeira. Aí a vantagem seria a minha esposa ter conhecimento dos fluxos dentro de como funciona no banco, para esse processo ficar mais estruturado e ser mais ágil na busca dos financiamentos. O que acontece normalmente? Quando eles lançam os créditos, é consumido muito rápido e em algum momento acaba. Então, você tem essa agilidade, antecipação, ter um planejamento, acho que seria uma forma de ajudar a ter os recursos financeiros. E aí, normalmente, o responsável ele ganha um percentual em cima de cada projeto.
e depende do estado, mas, por exemplo, o menor paga 0,5% em cima do que é o projeto e o maior é 2%. É bem interessante. Tem muita gente que vive disso, assim, e vive bem, inclusive. Mas é porque já formou a carteira, né? Os contras, o início, né? Acho que, de certa forma, eu vejo tanto do lado da minha esposa como do meu lado, teria que ser uma coisa mais de transição. Né? A gente começar a estruturar e fazer uma transição, ter uma carteira de cliente ali, entendendo onde é que está tendo mais oportunidades, que era mais ou menos o que eu estava fazendo. Eu tinha mapeado a região de Franca com muita oportunidade nesse negócio e, ao mesmo tempo, eu conversei com um cara que era o gerente geral dessa parte e ele ia me dar essas possibilidades de acessar os bancos que estavam com carência de responsável. Então, era onde eu tinha começado, então eu vi que era uma possibilidade. E ainda existe carência em algumas regiões, que tem técnicos que ficam muito acomodados e tudo mais, não dá muita assistência, então eles sabem onde é que estão essa galera aí que não está entregando. E o retorno financeiro, é muito parecido com um advogado. É quando chega o recurso e se chega, né? Então, por exemplo, você pode fazer o projeto e de repente não ser aprovado. Então, pode acontecer isso aí também. Ou se sai o projeto, ele paga parcelado, então você já deveria ter, digamos assim, um colchão para, né? Tipo, o colchão desse ano eu já estou pronta e vamos trabalhar para o colchão do próximo ano, uma coisa nesse sentido. De investimentos a gente falou aí também. Eu acho que a questão num primeiro momento seria depende, né? Obviamente. Eu coloquei baixo, mas não é baixo não. Esse aqui para mim é contra. É alto. Eu acho que eu confundi com esse aqui. Acho que esse aqui é mais contra, na verdade. Você tem que fazer um investimento, né? E também aí entra a possibilidade de diversificação. Talvez uma questão de não ter uma dedicação exclusiva. A questão seria um pouco nessa linha, né, de você ter um modelo de negócio que ele vai gerando ali uma renda. O contra seria um retorno mais demorado. No caso da franquia ali está na faixa de 3 anos, achei isso muito demorado. E aí que não aproveita a experiência então não tem um aproveitamento direto, né, da experiência profissional, dependendo do ramo que for atuar. Então, esse exemplo do alimento, então você vai ter que aprender, entender um pouco. Você aproveita um pouco de gestão, mas é um ramo novo, né, para quem já está consolidado ali, para ter um resultado, leva um tempo. Então você começa do zero de novo, né, numa posição. Mas eu gosto da ideia de ter um investimento que não seja tanto dependente de um pagamento, né, para um terceiro, porque ele te ensinou um modelo de negócio. Mas eu gosto da ideia do investimento. Carreira no setor público, aqui é proporcional à autoestabilidade. Só que aqui eu acho que o ponto principal é o início, né? O início por conta de concurso e também a questão da burocracia, né? Isso aqui, com certeza, dentro do ambiente público, ele vai ser muito maior, principalmente no meu mindset de carreira. E eu vejo dentro de casa, eu vejo duas coisas, né? Eu vejo que talvez a Ediana não quis tanto, então ela poderia ter explorado mais, ao mesmo tempo que, olhando o lado dela, mesmo ela sendo uma ótima funcionária, entregando resultados, de repente também não ter o crescimento, né?
E aqui eu vejo como uma questão de segurança, né? Pensando no longo prazo e tudo mais. Então, os prós é isso que eu falei, né? De estabilidade, possibilidade de contribuir e estabelecer crescimento, principalmente no caso do Banco do Brasil. Aqui eu acho que pode ter contribuições em questões que eu tenho de formação para a parte de agronegócio, que seja. Eu acho que o contra é o que, lá na tabelinha, o custo emocional, eu acho que de esperar, disso aí eu acho que pode onerar bastante. Viver num ambiente bem mais burocrático, não quer dizer que uma empresa, uma ou outra tenha, mas acho que aqui já fica mais caracterizado. E também dependendo ali com baixo, flexibilidade do crescimento pensando nele acelerado. E o retorno financeiro é mais demorado, com certeza. Legal, tá bem exploradinho. Aqui as notas, posso falar? Pode. Eu acabei falando meio que na ordem ali, mas o fator de felicidade para diretor de operações eu considerei 4, custo 3 e retorno 4, né? Aqui eu acho que quase que fica 4, 4, 4, mas realmente é o que aparece com a nota maior. O empreendedorismo, eu acho que a felicidade ele fica muito parecido com o de diretor de operações, mas eu acho que aqui a questão do custo, no primeiro momento, ele pega mais, mas ele tá... É algo que dá para ver que eu já posso pensar em estruturar melhor isso aqui. O investimento, principalmente o custo e o retorno, ficou mais baixo, então ele ficou numa pontuação 3. A carreira no setor público, eu vejo que em 2 cenários, né? Por exemplo, se eu já tivesse estabilizado, se já tivesse uma crescente, talvez seria uma nota maior. Mas pensando que isso aqui vai construir, por isso que eu coloco uma pontuação mais baixa. O custo eu acho que é relativamente baixo, mas o retorno, talvez o custo aqui, talvez possa até mudar para um 3, mas por conta do emocional. Mas o retorno também mais baixo. Mas de qualquer forma ele fica aqui entre os últimos também. Bom, senhor Evandro, agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Na próxima 1 hora e na próxima sessão, você quer trabalhar em qual 1 ou 2 caminhos? Eu acho que sempre é bom ter um plano B, mas eu colocaria mais energia nesse caminho aqui, de diretor de operações. Você quer trabalhar num só, então? Sim, Renato. Bacana. Vamos trabalhar num só. Legal. Tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Olha, podemos então fazer o seguinte, vamos tomar 10 minutos de break, a gente volta às 15h15. Podemos.